Agora vamos para a nossa aula de história, tá bom? Na apostila de vocês, na página 42 e 43, temos um texto aí. E na página 44, uma atividade. Nós vamos fazer essa atividade, tá bom? Olha só, a África. E aí, o que acontecia nessa África? Qual é o assunto dessa África? A África, ela é um vasto continente, tá bom? Com uma rica diversidade cultural, tá bom? Tem uma rica cultura lá na África. E no século XV, qual era o século XV? 1401 a 1500, tá bom? O continente africano, ele era habitado por diversos povos e línguas. Se tinham diversos povos, vários povos de várias regiões, de vários países, tinha também diversas línguas. Cada povo de cada lugar é uma língua diferente, tá bom? É um hábito diferente. Às vezes, dentro do mesmo país, existe vários hábitos diferentes. Imagina cada país diferente. Então, os hábitos, os costumes, crenças diferentes também, tá bom? Observe aí na página 42 essas duas imagens aí. A primeira imagem é a chegada dos portugueses no país de Congo, tá bom? No século XVI. E tem uma segunda imagem aí do rei do Congo, tá bom? Nessa época das grandes navegações, existiam grandes navegações, porque eles iam de um lugar para o outro nessas grandes navegações pelos rios, tá bom? Os portugueses, eles começaram a ter mais e mais contato com a África, tá bom? Inicialmente, eles realizavam o comércio. E que comércio era esse? O que dava lucro para eles? Eles gostavam muito de dinheiro. Mas o que dava dinheiro para eles? O ouro. Eles brigavam, eles escravizavam as pessoas por causa de quê? Do ouro, por causa da riqueza, tá bom? Então, essa briga pela riqueza, pelo poder, é muito antiga, tá bom? Não é de hoje. Às vezes nós vimos aqui nesse pleno século XXI. Olha só essa história é do século XV, há 6 séculos atrás. E hoje as pessoas brigam, não escravizam mais as pessoas, porque os escravos foram libertos, graças a Deus. Mas brigam, matam, assim, destrói a vida de outra pessoa por causa da riqueza, por causa do poder, tá bom? Nessa época, antigamente, eles faziam o quê? Pegavam as pessoas e escravizavam, tá bom? E nessa época, quem era o alvo deles? Os africanos, os negros, tá bom? Era muito discriminado, tá bom? Não tinha valor nenhum, era tratado como animais, tá bom? Então, nessa época, esses portugueses pegavam os escravos para escravizar
para ganhar dinheiro, riqueza, tá bom? Colocavam eles para explorar o ouro. Aí tudo que eles achavam, entregavam para eles. Eles não tinham comida, não dormia, não comia com dignidade, não dormiam com dignidade, eles não tomavam banho, não tinham nenhum tipo de dignidade e ainda sofria muito, apanhava muito, andava descalço, sol quente, com fome e apanhando. Tudo isso de graça e apanhando, tá bom? Agora na página 43, a África antes dos portugueses. E aí, antes dos portugueses chegar no continente africano, o que tinha lá? O que acontecia por lá? Antes da chegada dos portugueses, havia um continente africano. Sempre existiu esse continente africano. Diferentes povos organizados em grupos, em reinos e até em impérios, tá bom? E um dos mais famosos é o Império da África, tá bom? Foi qual? Foi o Egito, tá bom? Um dos mais famosos impérios da África foi o Egito. Pode ser uma pergunta de prova, viu, meninos? Vamos sublinhar isso aí no livro de vocês. E se desenvolveu nas áreas da matemática, tá bom? Da medicina, da arquitetura. Vocês já viram em algum filme, nos livros, aquelas grandes pirâmides lá do Egito? Já viu aquelas grandes arquiteturas, aquelas construções enormes? Então, além do Egito, havia outros impérios também, tá bom? Como Mali, tá bom? O Império de Mali. E outros reinos poderosos também, tá bom? Como o de Benin e o do Congo também. Eram reinos bastante poderosos, cujas cidades elas tinham centros comerciais e até universidades. Desde aquela época, sim. Tinha as pessoas que para estudar a matemática, fazer os cálculos, tá bom? Estudar arquitetura, estudar medicina, tá bom? Descobrir remédios. E os habitantes do Império Mali, por exemplo, liam e escreviam em árabe. Vejam só aí na página 43 a imagem das pirâmides no Egito, tá bom? E logo abaixo tem aí uma arquitetura, tá bom? Mesquita, localizada na cidade de Degene, tá bom? Essa imagem aí é recente, ó, de 2010, tá bom? A arte africana da época pode ser apreciada por meio dos desenhos nas construções egípcias, das esculturas, das máscaras, dos tecidos coloridos. Eles gostavam demais desses tecidos coloridos, de cores fortes, vibrantes, gostavam de muitas esculturas, tá bom? Haviam africanos especialistas em várias áreas do conhecimento, cada um em uma área diferente. Alguns povos dominavam a ciência, como a matemática e a astronomia também, tá bom? As técnicas como a metalúrgica, porque era um meio bastante
comercializado daquela época, tá bom? Vamos fazer a atividade aí, o número 1, letra A e letra B, relacionado a esse conteúdo, tá bom? Faça com muito capricho.